igreja, plano perfeito de Deus. E como já foi mencionado, nós vamos estudar até o fim do ano Efésios, a carta de Efésios. Porém, eu quero começar hoje trazendo uma informação, né, de uma revista americana, que ela conta o caso de Hattie Green. Eu acho que a pronúncia é por aí, tá? Essa mulher, ela morreu em 1916. Com um patrimônio em torno de 100 milhões de dólares. Porém, ela comia mingau frio todos os dias para não gastar aquecendo a água. Ela fez que seu filho tivesse uma perna amputada em busca de uma clínica gratuita. Então ela ficou rodando até achar uma clínica que atendesse o filho dela de graça. E aí perdeu tempo, a perna ficou ruim, ó. Interessante que ela morreu e ficou tudo aí. Ela viveu de forma miserável, sendo uma das mulheres mais ricas da época. A carta de Efésios que nós vamos estudar, ela, de certa forma, nos serve como alerta disso. Porque a carta de Efésios vai mostrar que nós não podemos desperdiçar os recursos que Deus tem nos dado. E adivinha qual é o recurso? A igreja, o povo do Senhor. Nenhum cristão, então, deve ser desnutrido espiritualmente, pois o Senhor, Ele providenciou tudo o que é necessário para que nós tenhamos uma vida saudável e produtiva. Então, a igreja, ela é fundamental, ela é essencial na vida de cada um aqui. Uma pessoa que não vive a igreja, ela é uma pessoa que está à mercê do ataque dos inimigos, é uma pessoa que não tem proteção nenhuma, é uma pessoa que vai ser facilmente devorada pelo mundo aí afora. Então, a igreja é o mistério de Deus revelado nos últimos dias. Por estarmos em Cristo, vamos entender uma coisinha. Por estarmos em Cristo, também fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu já não vivo mais sozinho. Agora eu faço parte de um corpo. E esse corpo é a igreja. Agora é interessante que esse mistério, né, que é a igreja, o que é a igreja? Que a salvação chegaria fora do povo de Israel. A salvação chegaria aos gentios. Então, esse mistério, ele foi escondido do próprio Israel. Na Bíblia, nós encontramos 3 tipos de verdades reveladas por Deus. Deuteronômio 29 diz o quê? Que o que não foi revelado, deixa lá. Ou seja, temos uma verdade que não é revelada, que não nos cabe saber. Existem as verdades naturais, Romanos 1, 19 a 20, que é aquilo que o homem poderia saber do Senhor. Então, por isso ele se torna indesculpável. Então, existe uma verdade que mostra que existe um Deus, mas essa verdade não leva à salvação. Existem verdades reveladas somente para aqueles que são do Senhor, que fazem parte do povo de Deus. E isso aconteceu através de teofanias, os profetas, a palavra. Então, e dentro dessas verdades, que somente para o povo de Deus, nós encontramos esse grande mistério. O que é o grande mistério? A igreja. Essa categoria de verdade que Paulo está apresentando aqui em Efésios, ele vai mostrar o que é a igreja. Nós vamos estudar Efésios, e Efésios é uma carta que mostra o que é a igreja. E vamos ver nossas responsabilidades, vamos ver toda a parte teórica nos 3 primeiros capítulos, daí no capítulo 4 a 6, a prática disso,
Por que nós estamos aqui? Por que eu tenho que respeitar o irmão? Que nem eu falei aqui, por que o filho tem que honrar pai e mãe? Usando inclusive um conceito do Antigo Testamento. Então, Paulo vai nos apresentar o que significa a igreja. Em outras palavras, Paulo vai nos mostrar a igreja como o corpo de Cristo. E olha só que interessante. Israel, né? E a igreja recebe nomes, a noiva, né, a esposa, o rebanho. Mas o Antigo Testamento, ele nunca fala de Israel como corpo, como corpo de Deus. Usa outros nomes que nós usamos para a igreja, mas para Israel nenhuma vez é chamado de corpo. E este termo, então, ele diferencia Israel da igreja, por exemplo, dos argumentos. E os membros do corpo de Cristo estão inseparavelmente unidos. Em quem? No Senhor, em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça. Por isso, quando um membro não obedece o cabeça, todo o corpo fica debilitado. Para a apresentação, então, de um bom cabeça, você tem que ter um corpo bem ajustado. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. O que Paulo vai... eu ainda nem entrei no texto, só estou trazendo as informações sobre a carta. Qual o propósito da carta? É falar da igreja. E quando nós olhamos aqui, a igreja, ela mostra quem? Jesus, que é o cabeça. Se o Wellington pisar na bola aqui, se ele é advogado, então se ele fizer uma transação aí, que enrola uma grande empresa, ele vai aparecer lá na Lava Jato, ele envergonha quem? Além do nome dele, é óbvio. O corpo todo que vai apontar para cabeça. E você já deve ter escutado em algum momento: nossa, você é crente e faz isso? Ah, você está indo na igreja, agora você é santo. Você vê que já existe até uma predisposição do mundo em olhar para cada um de nós e atacar a quem nós pertencemos, ou seja, o corpo. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós estamos inseridos ou fazemos parte de um corpo. Por isso que o eu morre e começa a viver quem? O nós. Ah, não vou no retiro. Vou dar um exemplo, vai. Ah, não vou no retiro. Por que você não vai no retiro? Eu não gosto. Problema. Lembra, não tem aquele negocinho? O X é vermelho e aparece aquele verdinho assim? Ah, eu não vou no retiro. Xzinho. Eu não gosto do retiro. Tudo bem, mas eu vou. Verdinho. Porque eu faço pensando sempre no próximo. Então, olhando para a carta de Efésios, obviamente ela tem um autor. E o autor é o quê? Quem é o autor mesmo? Saulo, que depois vai ser chamado Paulo. E Saulo aqui, da tribo de Benjamim, né? Só para entender, eu já ia falar Saulo, né? Paulo, ou quer dizer, inclusive o nome Saul, né? A ideia é que ele foi aluno de Gamaliel. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo, então, ele era um homem, ou eles poderiam considerar na época, um rabino formado nas ciências humanas. Nós não estamos falando de uma carta escrita por um pescador, como Pedro. É óbvio que toda a escritura é inspirada pelo Senhor, mas pergunta para os seminaristas, quando eles precisam fazer exegese, quais cartas eles gostam de trabalhar? Qualquer carta, a menos que seja de Lucas e de Paulo. Por quê? Lucas era... E Paulo, um erudito. E aí Pedro, pescador, já dá para entender mais. O grego vai ficar um pouquinho mais tranquilo ali, né? Você pega Judas. Paulo ninguém quer fazer, né? Conheço só uma pessoa que quer fazer em Atos, né?
quer fazer exegese em Atos lá, como trabalho do seminário. Tadinho. Paulo, então, ele era membro do Sinédrio. Ele fazia parte ali do Conselho Superior. Nós que estudamos Marcos alguns anos atrás, 3 anos atrás, né? Nós lembramos que o Sinédrio controlava todas as ações do templo, né? Tinha o sumo sacerdote lá. Paulo, ele era um anticristão. O que era um anticristão? Não suportava um cristão. Ele ficou tão famoso pelo quê? Porque ele perseguia os cristãos. Acho que o Eduardo estava conversando comigo ontem, e eu não sei se foi o Eduardo, mas acho que deve ter sido, que Ananias, né? Foi, não? Vai lá, você vai... Senhor, vou nada. Paulo? Foi com você? Eu errei. Mas é que você e o Eduardo são parecidos, né? E aí, o que acontece? Não vou. Paulo tinha fama de um cara muito simpático com o cristão. Sim. Bem simpático cristão. Paulo, é interessante que ele converteu-se a caminho de Damasco. Ele estava indo fazer o que mesmo? Tinha cansado de prender os cristãos em Jerusalém. Falou, agora eu vou mais longe. E aí ele tem autorização e ele vai para Damasco. E aí ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Saulo, por quê? Mas Senhor, não estou perseguindo o Senhor, não, estou perseguindo quem mesmo? Eu estou perseguindo os cristãos, não o Senhor, não. Percebe que ele estava perseguindo quem no fim das contas? O Senhor Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Depois foi para a igreja em Antioquia da Síria, junto com Barnabé. E aí ele fez missões com Barnabé. E quem não se lembra, mais tarde, ele brigando, discutindo, e o termo ali diz que a discussão não foi uma discussão assim, Belém, nunca mais ficou de bem. Foi uma discussão, ele e Barnabé, uma discussão séria, uma discussão brava. Porque eles não queriam, Paulo não queria levar João Marcos, mas Barnabé. Então, Paulo, ele segue com Silas e Barnabé vai para outro lado. Agora, quando nós olhamos, nós temos o destino. Se foi o autor, foi Paulo, para quem foi a carta? Quem acertar tem direito a tomar um café comigo no gabinete. Sem bronca, pronto, ficar bem registrado. Ele escreveu a carta para quem? Paulo, ele escreveu essa carta entre 60 ou 62, e ele escreve da prisão, calma, vai chegar lá. Depois você olha lá, ele escreve lá na prisão que estava em Roma, né? Capítulo 3, versículo 1. Mas a frase que estão em Éfeso, ela não é encontrada em muitos manuscritos mais antigos. Talvez porque esta carta pode ter sido uma carta circular. Então talvez o público não era Éfeso, não era os irmãos lá em Éfeso. Essa carta talvez ela deveria circular nas igrejas da Ásia Menor, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e aí vai. Então, se você falou Éfeso, perdeu o café. Só queria te avisar isso. Era provavelmente uma carta que mostrava para todas aquelas igrejas da Ásia Menor. Agora, como essa carta estava indo para Éfeso, provavelmente alguém colocou, você vai para Éfeso, você vai para Tiatira, certo? E agora sim, depois dessa pequena introdução, nós chegamos ao estudo da carta. Abra aí Efésios, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje de 1 a 6. Mas nos versículos 1 e 2, nós temos a saudação de Paulo, né? Acharam? Todo mundo achou? Efésios 2? Efésios 1 e 2. Está escrito assim: Paulo, se não achou vai aparecer para você aqui que eu sou bonzinho.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, na saudação, nós temos um jogo de palavras, no qual Paulo ele está usando sempre duplicidade. Ele ele explica uma verdade em duas formas, né? Se fosse no Antigo Testamento, o pessoal que estuda ele estaria fazendo um paralelismo, mas aqui então ele trabalha usando sempre com duas formas de dizer. Então, por exemplo, a fonte da autoridade de Paulo. Ele mostra lá, Paulo, que ele é o quê? Apóstolo. O termo apóstolo significa enviado. E ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Ele não poderia ser outra coisa. Então ele foi chamado para ser aqui, enviado. Então ele diz assim, em 1 Coríntios, vai aparecer para você, só 1 Coríntios. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? E tudo aqui é a ideia, são perguntas que a resposta é o quê? Sim, você fez tudo isso. Então você é livre, você é apóstolo, você viu Jesus. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Versículo 2, se não sou apóstolo para o trem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, ou seja, ele foi enviado do Senhor, e ele foi até aquelas pessoas. Agora lembra que eu falei que ele sempre está trabalhando aqui de duas formas? Então Paulo revela sua imerecida, mas outorgada autoridade para falar no nome de Deus sobre o plano perfeito de Deus aos gentios. Qual é o plano perfeito de Deus aos gentios? A igreja. Então ele diz, eu tenho autoridade porque eu fui enviado, e ele diz que foi isso por causa da vontade de Deus. Não foi por desejo de Paulo, pois ele mesmo, se fosse pelo desejo de Paulo, ele desejava eliminar os cristãos. Mas pela vontade de Deus, ele foi feito apóstolo. Olha só, lembra que eu falei, olha o estado duplo dos cristãos. Os crentes, então, são aqueles que foram feitos santos e fiéis. Olha lá, abre sua Bíblia lá, deixa lá, capítulo 1, versículo, ainda no versículo 1, está escrito assim, aos santos, e o quê? Fiéis em Cristo Jesus. Então olha só, santos, eles foram separados, santificados por meio da perfeita justiça de Cristo. Agora, o termo aqui foram é interessante que está no passivo. O que significa? Eles foram, mas eles não são a força motriz, eles sofreram a ação. Então eles foram feitos santos. Eles se tornaram santos? Não. O que aconteceu? Deus agiu na vida deles. Então, quando uma pessoa tem fé em Cristo, e isso acontece devido à graça do Senhor sobre a pessoa, então ela recebe aqui a ideia da justiça de Jesus Cristo na cruz. Agora ele falou santo e o que mais? Sempre duas palavras. Santo e o que? Fiéis. Trata-se dos indivíduos que creram em Cristo como Messias enviado por Deus. Então olha só, essas pessoas elas foram separadas e o Senhor é um agente, e elas creram em Jesus, então elas são separadas, santas, e são fiéis, porque elas creram no Senhor, e tudo isso porque Deus agiu nelas. Olha quanta coisa Paulo está nos dizendo no versículo 1. Então, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, duas coisas. E aí ele vai dizer, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, em Cristo Jesus que estão
em Éfeso. E agora ele fala de uma bênção. Uma dupla bênção. Lembra que ele falou? É interessante a gente ver essa forma de escrever, né? Opa, não era para aparecer isso. Uma dupla bênção. Graça e paz. É uma saudação comum. Ela era muito comum no primeiro século, pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. E a graça, que os estudiosos de grego, aí o charis, é a bondade de Deus para com aqueles que são indignos de seu favor. É muito mais que um desejo de bem-estar geral. Ah, eu quero o seu bem. Não. A graça aqui é dar algo para alguém que não merecia. Então, quando nós falamos que o Senhor, Ele agiu com graça, Ele agiu, deu o que é necessário, para alguém que não merecia. Agora, Ele diz que a graça é a fonte de outra coisa, a paz, que é o fluxo aqui. Então, por termos a graça de Deus, aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos, nós podemos ter paz. A carta de Efésios, daqui a pouco nós vamos ver no capítulo 2, tal, que o Senhor, Ele trouxe a paz entre quem? Porque antes, eu era o que do Senhor? Inimigo. O que o inimigo deseja? Eliminar. O inimigo, ele não é indiferença. O inimigo, ele quer eliminar. Nós, consciente ou inconscientemente, muitas vezes queremos apagar Deus da nossa vida. Nós não, porque nós somos alvos da graça. E agora então, o que acontece? Por causa disso, eu já não sou mais inimigo de Deus, mas eu tenho a paz. Pergunta: o que esse mundo mais busca? Esse mundo busca um bem-estar que envolve paz, mas que envolve felicidade, prazer, satisfação. Mas sabe o que acontece? O que eles tanto desejam, eles não encontram. Porque a busca pelo aquilo que eles tanto desejam, a paz, a satisfação, a busca por isso me leva ao quê? Ao tormento, à insatisfação, à perturbação. Então essa paz só é possível quando tem a graça. Ficou claro? Simples de entender? Agora, se nós temos essa dupla bênção, nós também temos uma dupla fonte de bênção, que na realidade é uma só. Então, parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto está nos mostrando. A fonte de bênção é o Senhor, Deus e o Senhor Jesus. Fora de Deus ou do Senhor Jesus, nós não somos abençoados. E agora cuidado com o que eu vou dizer. A pessoa é desgraçado. O pessoal mais antigo usava muito. Você é o desgraçado, lembra? O que é um desgraçado? Viu? Que não tem graça. E por que então ela não tem graça? Porque a graça tem uma fonte. E essa fonte é da onde? Do Senhor, Deus, Jesus. Agora, se o camarada, vamos ver se a gente está pegando, ele não é santo, ele não é fiel, logicamente, ele não recebeu a graça, ele não tem a paz, então ele não está bebendo dessa fonte. Como você está se sentindo hoje? Você se sente uma pessoa agraciada? Ou uma pessoa sem graça?
a maior graça que podemos receber é a paz com Deus, é a paz de Cristo. Todas as outras coisas ficam em segundo plano. Em outras palavras, a maior bênção que eu posso receber nesta vida é um relacionamento com o Senhor, porque nós vimos que Deus age. Se nós somos passivos, a ideia de passivo não quer dizer que a gente não reage a isso, mas Deus age e nós respondemos a Ele. Agora, maior bênção possível, Paulo ele continua explicando. É muito interessante. Ele começa a explicar toda essa saudação que ele fez aqui. E aí ele continua explicando para nós. A maior bênção possível é ser o quê? Ser um eleito. Então, todo o plano de Deus, ele foi arquitetado quando? Conforme vai acontecendo, ele vai fazendo, é isso? Antes mesmo de nós existirmos, já existia o plano perfeito de Deus. E a maior bênção, então, é ser um escolhido do Senhor. Vamos lá, volta para a Bíblia. Capítulo 1, versículo 3. Vai aparecer aí na sua tela, se você quiser acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, nele também, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Eu vou repetir. Antes da fundação do mundo, ele fez o quê? Nos escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, deixa eu ver se apareceu, era o 5 agora, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E para que tudo isso? Para o louvor da glória de sua graça, a mesma que Ele aplicou às nossas vidas. Então, o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus. Os versos 3 até o versículo do 3 ao 14, ele nos apresenta o passado, o presente e o futuro do propósito eterno de Deus para a igreja. Temos aqui então um esboço de Paulo do plano de salvação. A minha parte é falar desse plano no passado hoje, e domingo que vem eu vou falar desse plano no presente. Mas o que nós temos aqui fica claro a ação da Trindade nesse plano divino. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando na execução de um plano ou de um projeto chamado igreja. Chamado igreja. Enfim, Paulo parece que ele está nos levando assim ao trono da divindade para mostrar a grandeza, o poder, a sabedoria de Deus, as bênçãos do plano de Deus. E essas bênçãos, elas todas convergem para Cristo, mas ela mostra um povo, e esse povo se chama igreja. Igreja. Uma pessoa sem Cristo, então, cuidado, que eu vou dizer. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem valor espiritual. Viu o adjetivo que eu coloquei? Valor espiritual. Nenhuma posição diante de Deus, sem propósito ou significado no mundo, é como palha que o vento leva embora. Salmo capítulo 1, versículo 4. Agora veja o que eu disse. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou dizendo. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não foi alvo
do quê? Da graça. Se ela não foi alvo da graça, ela continua o quê? Inimiga de Deus. E se ela continua inimiga de Deus, quer dizer que ela está, como ele vai falar no capítulo 2, ela está morta, espiritualmente falando. Não estou falando de caráter nem nada disso, estou falando apenas que ela está morta espiritualmente. Somente em Cristo e através do que Ele fez em nós, nós temos esse relacionamento, nós temos a vida, nós podemos entender o Senhor e viver para o Senhor. Quando nós olhamos, então, fica claro para nós que Deus é a fonte de toda a bondade, de toda a bênção. Quando ele diz assim, bendito seja Deus, temos aqui, Paulo está fazendo um louvor a Deus, e Paulo ele expressa um elogio ao Senhor, uma declaração da bondade de Deus, e essa bondade, não é que Deus fez alguma coisa, essa bondade, essa forma de Paulo elogiar o Senhor, ele não está dizendo, Deus é bondoso porque ele fez bondade, ele está dizendo que Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. A bondade é a natureza, é a essência de Deus. Ele não só faz coisas boas, ele é bom de uma forma e num grau que nenhum ser humano, exceto Cristo, pode ser. Ele é a fonte, então, de sermos abençoados. Porque Deus é bom. Estávamos nós mortos, nossos delitos e pecados, mas sendo Deus o quê? Rico em misericórdia, nos amou, que nos abençoou, olha só o que diz o texto, que nos abençoou com toda a bênção espiritual. Então Paulo está mostrando que Deus faz tudo convergir em uma coisa para os cristãos. É só lembrar de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. Então, bondade só pode vir de Deus, pois nenhuma outra fonte oferece o que ele oferece, ou seja, vida eterna. E agora vamos entender. Olhem aqui para mim. Por que Deus é bom? Porque Ele trabalha em nossas vidas, e todas as coisas que Ele trabalha em nossas vidas, ela vai nos apresentar vida eterna. Não vai me dar um carro zero, talvez me dê se for necessário. Ele não vai me dar uma saúde que eu nunca vou ficar doente. Não é isso. Deus é bom, porque Ele pega e resolve sim, Ele tem um plano e Ele traz a pessoa para a coisa mais importante desse mundo. E qual é a coisa mais importante desse mundo? Paz com Ele. Paz com o Senhor. Pessoa sem Cristo é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que sofre. É uma pessoa angustiada. É uma pessoa que tem medo. É uma pessoa impaciente. É uma pessoa que não tem um sentido claro pelo que viver. Porque ele não tem a paz. Os crentes, então, eles são o quê? Abençoados. Deus não nos abençoa somente com palavras. Ele nos abençoa transformando-nos. Tudo que podemos fazer e falar bem de Deus é porque em nós mesmo nós não temos bondade alguma, mas em si, por causa dele, nós agora podemos fazer coisas boas. E sabe o que é fazer coisas boas? Mostrar Deus. Agir com graça. Por que ele diz, se seu inimigo tiver fome, dê de comer?
Por que ele diz assim, ó, se alguém bater no seu rosto, vire a outra face? Por que ele fala assim, ó, se você ama as pessoas que gostam de você, muito bem, isso qualquer um faz. Ame também os seus inimigos e ore por ele. Porque assim nós estamos mostrando a mesma graça que nos alcançou, porque nós éramos inimigos de Deus, ofendia a Deus, não queríamos saber de Deus, mas ele agiu com graça. Então nós somos abençoados, Deus age em nós, e tudo que nós fazemos de bom é por causa do Senhor. Tiago vai falar isso pra gente na carta de Tiago. Então Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, né? E essa ideia, principalmente no Novo Testamento, esse termo espiritual, ele é usado sempre em relação à obra do Espírito Santo, tá? Então, as bênçãos espirituais estão sempre em oposição às bênçãos materiais. A maior preocupação do Senhor para cada um de nós, ou para a sua igreja, é fazer com que a pessoa entenda a graça, viva pela graça, tenha a paz do Senhor e mostre isso a todos que estiverem ao seu redor. Então os recursos que Deus nos deu não são simplesmente promessas, mas também uma capacitação para utilizar. Você pode perdoar as pessoas? Sim ou não? Por que nós não perdoamos? Depende, eu perdoo. Se você promete que nunca mais vai olhar na minha cara, eu te perdoo. Pronto, não é isso que eu estou falando. Eu perdoo as pessoas porque eu entendo que eu fui perdoado. Então, Deus nos capacita a viver da forma que Ele quer, da forma que é exigida. Os recursos de Deus, então, Ele trabalha na nossa necessidade de entender o Senhor e viver para o Senhor, com tudo que nós temos. Então, bênçãos nas regiões celestiais, muito mais que o próprio céu. Aqui Paulo mostra todo o domínio de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E ao contrário dos filhos do mundo, se lembra lá em Lucas capítulo 16, acho que versículo 8, nós somos capazes de entender as coisas sobrenaturais de Deus. Quando nós viajamos, e se você então viaja para fora do Brasil, o que acontece? Não importa que você está nos Estados Unidos, na Suíça, no Iraque, sei lá, qualquer lugar bem distante, fora do Brasil, você continua sendo um cidadão brasileiro. E os seus direitos e deveres continuam os mesmos. Mesmo você estando fora do Brasil, você tem os seus direitos e você tem os seus deveres. A nossa vida, então, Paulo está dizendo, ela está nas regiões celestiais. Nós fomos abençoados, salvos, já não somos mais parte desse mundo. E agora, em Cristo, quando ele diz em Cristo, existe uma união sobrenatural em Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Cristo é muito mais que um acordo, é muito mais do que, eu aceito. Mas agora o nosso relacionamento com Cristo, ele é tão sobrenatural que eu não consigo viver mais sem Cristo. Ele se torna a fonte, ele se torna o controlador das nossas vidas. E para a gente já caminhando para o final, os elementos da bênção de Deus aos eleitos, os versículos 4 a 6, vamos ler, e só a primeira parte do versículo 6, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos, quantas vezes tem os sermos, né? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça.
Ninguém, olha só, João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele está falando aqui de eleição. Temos a ideia aqui de uma força irresistível sobre aqueles que Deus escolheu. E essas pessoas irão até Deus. Vocês já viram aqueles eletroímãs gigantes que o pessoal tem em algumas empresas, né? Eles são utilizados para juntar sucata. E é interessante que quando o magnete, eu não sei como fala direito, ele está ligado, existe uma força magnética que ela atrai todos os metais ferrosos que estão perto deles. Mas olha só que legal, ele não tem nenhum efeito sobre outros metais, como alumínio, bronze. Pode fazer a força que for, não vem, fica lá. Mas o que é ferro, ele é atraído. Então, de forma semelhante, é assim que funciona a eleição do Senhor. Ela é irresistível aos eleitos, mas sem efeito. Você pode pregar o evangelho, você pode falar, e nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não pode passar ninguém pela gente, a gente não pregar o evangelho. Devemos pregar o evangelho em todo mundo. Mas o efeito do evangelho só será efetivo, eficaz para os eleitos. Os não eleitos, infelizmente, eles não vão responder a isso. Então, antes da fundação do mundo, é uma eleição sem qualquer mérito. Aquela pessoa é boazinha, né? Não. Aquele tem o olho verde. Não. Antes mesmo de existirmos, o plano de Deus, ele já tinha escolhido alguns. Então a eleição, predestinação divina, não elimina a responsabilidade do homem, e aqui inclusive a fé. A resposta humana faz parte do plano de Deus para a salvação, mesmo que essa seja provocada. Ainda assim, é uma resposta do homem. Durante o estudo de Efésios, nós vamos voltar nesses assuntos. E vai ficar interessante entender um Deus soberano e um homem responsável. Os fiéis, então, eles são alvo da eleição. E aqueles que depositarem sua fé em Cristo, eles são os eleitos de Deus. Quem é o eleito? Aquele que recebe a Cristo como Salvador. E qual é o objetivo, então, dessa bênção? Ser santo, ser irrepreensível. Ou seja, sem culpa, literalmente sem defeito. Cristo tomou o nosso lugar como cordeiro sem defeito. E por causa, então, desse sacrifício, ele toma a nossa posição na prática, sofre a nossa condenação e agora nós somos considerados justos. E qual é a motivação? O amor de Deus. Bem simples. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Amor, oferecer aquilo que é necessário. Lembra de João 3,16 que a gente aprende rapidinho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o resultado disso? Sermos filhos de Deus. Você tem lá, Abba Pai, Romanos 8,15. Agora, todo cristão, ele tem um relacionamento com Deus. E aí eu concluo da seguinte forma. Todo esse plano divino visa um ponto. Adivinha qual? A glória de Deus. A glória do Senhor. Nós somos salvos para a glória de Deus. Deus escolheu e predestinou o corpo, a igreja de Cristo, antes da fundação do mundo, a fim de que nenhum ser humano se vanglorie, mas que entenda que existe um Deus glorioso. A salvação não é parte Deus e parte o homem, mas ela é inteiramente de Deus. Tudo isso para a glória do Senhor. Esses 6 versículos deixou bem claro para nós 2 coisas. Primeiro, temos que sempre estar aprofundando o nosso estudo.
Quanta coisa nós tiramos aqui. Segundo, a salvação é a maior bênção que nós poderíamos receber, porque ela nos transformou de inimigos, de mortos, em filhos, em discípulos, cidadãos do céu, em pessoas que têm a paz com o Senhor. Então, meu irmão, não falte domingo que vem, porque essa carta, ela fala muito sobre quem nós somos, sobre quem Deus é e qual deve ser o meu papel nessa vida, enquanto Jesus não voltar. Então, vamos orar.